A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E no vídeo de hoje nós iremos ver e analisar através das Escrituras Sagradas os 10 tipos de pecados que alguns cristãos acreditam não ser pecado. Então eu convido você, fica comigo até o final desse vídeo para que você possa ser abençoado. E desde já eu convido você que não gosta deste tipo de assunto, que você pule esse vídeo e que você não assista este vídeo, pois esse vídeo terá assuntos, comentários muito profundos. Então, este tipo de vídeo não é para todas as pessoas. Mas se você quer aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus, o que é pecado e os 10 tipos de pecado que alguns cristãos acreditam que não é pecado, fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai ser impactado com o que você vai ouvir aqui neste vídeo. Desde já quero dizer para você que a minha intenção não é agredir nem semear coisas desagradáveis entre os irmãos. Apenas estarei passando a minha visão e a visão através das Escrituras Sagradas de alguns assuntos importantíssimos que estão acontecendo na atualidade. Se você ainda não é inscrito aqui neste canal, eu já convido você para se inscrever, porque aqui nós temos sempre estudos, palavra de Deus, palavras para as mulheres, audiolivro, então tudo o que você precisa para acrescentar na tua vida espiritual. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Então vamos ao início do nosso vídeo. Este vídeo está muito profundo. Existem alguns pecados que são pecados diante da palavra de Deus, mas alguns cristãos continuam insistindo que essas práticas não são pecados. Então, vamos iniciar o nosso vídeo aqui comentando o que é o pecado. O que é o pecado para você? O que você entende como pecado? A palavra de Deus vai nos dizer que o pecado é tudo o que fere a santidade de Deus. Nós podemos entender que o pecado, ele faz divisão entre Deus e o homem. Nós podemos entender que o primeiro pecado que ocorreu no mundo foi o pecado adâmico. E qual foi o pecado adâmico? O pecado da desobediência. Deus deu uma ordem para eles, mas eles não cumpriram esta ordem. A desobediência entrou então no mundo, caiu na terra através da desobediência de Adão e Eva, trazendo o pecado e a morte. Nós podemos entender que a palavra do Senhor nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem os anjos, nem a altura, nem a profundidade, mas o pecado, ele causa divisão entre Deus e o homem. É por isso que Jesus veio para morrer por mim e por você, para perdoar todos os nossos pecados. Existem alguns tipos de pecados, existem pecados de morte, existe um tipo de pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo, é a blasfemar contra o Espírito Santo. O que cometer este pecado jamais poderá alcançar o perdão de Deus. Nós podemos entender que existem alguns pecados que nós, ou algumas vezes na nossa vida, já cometemos e que nós devemos entender que é um pecado muito triste, um pecado de morte. Falar do irmão é como se nós estivéssemos matando o nosso irmão. Então vamos, queridos, aos 10 pecados. Agora que você entendeu o que é o pecado, que o pecado fere a santidade de Deus, então tudo aquilo que fere a santidade de Deus é considerado pecado diante da Bíblia, diante da palavra do Senhor. E eu quero deixar bem claro para você que todas as coisas que eu irei falar aqui terá base na Bíblia Sagrada. Então vem acompanhar comigo, estarei colocando na tela, aqui na tela, os versículos ao qual eu estarei lendo para vocês. Então vamos ao primeiro pecado, ao qual alguns cristãos acreditam que não é pecado. Vamos ler uma palavra que se encontra em 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 3. Acompanhem comigo aqui na tela. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais
já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Queridos, nós podemos entender que o primeiro pecado que eu irei falar aqui neste vídeo é receber dinheiro por pregações, por ministrações e receber pagamento para ir louvar nas igrejas. Nós podemos entender que existem algumas pessoas que cobram para ir pregar nas igrejas. Com isso, elas estão fazendo comércio, negócio. Então, sobre essas coisas, a palavra vai nos dizer que o tempo não será tardio e a sentença, a sua perdição, não dormita. Nós podemos entender que algumas pessoas estão fazendo comércio nos púlpitos das igrejas, nos púlpitos dos congressos. Então virou rotina aquela função de eu vou pregar, mas tenho que receber uma oferta. Eu acredito que todo aquele que recebe este pagamento está em pecado e aquele também que efetua esse pagamento por estar promovendo os negócios na casa do Senhor. Então esse é o primeiro pecado ao qual alguns cristãos acreditam não ser. Existem pregadores que cobram até 8 mil para ir pregar numa igreja. Existem cantores que pregam, trazem louvores e cobram 18 mil reais para levar o louvor para aquele congresso de jovens. Então, queridos, a palavra vai nos dizer que a sentença pode tardar, mas virá sobre aquele e sobre todo aquele que faz negócios com a obra de Deus. Porque a palavra vai nos dizer: de graça recebestes, de graça dai. Se você se sentir ofendido com esta palavra, eu quero dizer que não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando com você. A minha intenção neste momento é abrir os teus olhos espirituais para que você não venha fazer parte desses negócios. O segundo pecado ao qual está acontecendo nas igrejas e nos púlpitos é pedir dinheiro no púlpito da igreja. E esta palavra nós podemos ver descrita em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 10, que nos diz a seguinte palavra: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviarão da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa fé, toma posse da vida eterna. Então, queridos, eu quero dizer aqui que pedir dinheiro no púlpito é considerado sim falha diante da presença de Deus. Você está desonrando o altar do Senhor. O altar foi feito para a glória de Deus. O propósito de estarmos na casa do Senhor é para glorificar o seu nome. E quando estamos pedindo dinheiro, estamos deixando de honrar ao Senhor e amando mais ao dinheiro. O problema não é a abundância e a prosperidade. O problema e o pecado é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Então, se você está praticando estas coisas, você está em pecado, você está ofendendo a santidade, ferindo a santidade de Deus. E ainda assim está causando escândalo, pois pode ter algum visitante naquele local e se sentirá muito triste ao ver esta situação. O terceiro pecado que existe na palavra de Deus, ao qual algumas pessoas cometem, é a mentira. Mentem para se desfazer dos seus próprios embaraços. E a palavra de Deus diz que aquele que busca as coisas de Deus não se embaraça com as coisas desta terra. Nós podemos ver que Apocalipse vai nos dizer que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, nós devemos viver e estar cingidos com a verdade. Então, Deus odeia a mentira. Deus não opera na mentira. Deus ama a verdade. O quarto pecado que nós podemos ver é a acepção de pessoas. Existem muitas pessoas que fazem a acepção dos outros, né? Tomam para si toda a autoridade, acham que são melhores. Então a acepção de pessoas também é pecado diante de Deus.
Significa então, o que é acepção de pessoas? Você pode estar fazendo grupos fechados, você pode estar dando mais atenção para uns do que para outros, ao qual Deus diz que nós devemos dar atenção a todos e amar a todos da mesma maneira. Não podemos ficar em grupos, não podemos ficar divididos em grupos dentro de uma congregação, dentro de uma igreja. O nosso grupo tem que ser com todos, a nossa conversa tem que ser com todos, o nosso amor tem que ser para com todos, a nossa dedicação e nossa atenção deve ser para todos, não exclusivamente para o meu grupo. Porque eu sou líder de jovens, eu vou dar atenção para os jovens, porque eu sou líder das irmãs, eu vou dar atenção só para as irmãs. Não, nós não podemos fazer acepção de pessoas, tanto dentro da igreja quanto fora. Queridos, o quinto pecado ao qual está descrito na palavra do Senhor e que nós temos visto ultimamente são pregações com açúcar. Sabe aqueles pregadores que pregam uma mensagem com açúcar? Elas só pregam a mensagem na parte boa, só pregam as coisas boas, mas não pregam o arrependimento, não pregam que nós devemos que carregar a nossa cruz, que nós devemos renunciar à nossa vida, que aquele que perder a sua vida, acha-la. A palavra mesmo do Senhor nos diz. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios e a doutrina de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então nós podemos entender que existe uma menina, até um exemplo nas mídias digitais e na internet, ao qual ela traz mensagens com açúcar, pregações que só elevam o ego das pessoas. Ela começa a agir e pregar através de mensagens de egocentrismo, de coachings, mensagens que não agregam valor, mensagens que não trazem arrependimento, mensagens que não produzem transformação, mensagens que não produzem e não edificam, não transformam a vida das pessoas. É muito fácil chegar aqui para vocês e até dizer para vocês: Deus vai te dar tal coisa, Deus vai fazer tal coisa, porque se você se portar da maneira, se você escolher não sei o que, isso não é mensagem, isso não é evangelho. Evangelho é pregar a palavra de Deus, evangelho não é mel com açúcar, evangelho é renúncia e arrependimento. Então, se você está acostumado e gosta de ouvir essas coisas, eu quero te dizer que não é de Deus essas pregações com muito açúcar, que levam o ego das pessoas, que só dizem para as pessoas que elas vão vencer, que elas são vencedoras, que elas vão vencer, e não falam como elas enfrentam as aflições da vida, que a própria palavra do Senhor nos diz que nós teremos aflições, que nós teremos angústias. Então, essas mensagens, essas pregações com açúcar não são consideradas verdadeiras diante da palavra do Senhor. O sexto pecado que nós podemos ver na Bíblia Sagrada é todo aquele que semeia contenda entre os irmãos. Aquele que semeia contenda, que joga coisas para dividir, para trazer rebeliões, coisas desagradáveis, este também está praticando o pecado e acredita não estar pecando. O sétimo pecado que nós podemos ver é a falta de reverência nos templos. Nós podemos ver que as pessoas não se consagram, não se santificam e não guardam o pé na hora que entram na casa do Senhor. A palavra nos diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Gritam, falam alto, conversam, dão risadas, usam o púlpito de uma forma inapropriada, não tem reverência na hora da palavra, não ajudam e não tentam manter a ordem do culto. Não controlam as próprias crianças, não conseguem controlar as crianças. Então, tudo isso não é para mim machucar você, mas é para mostrar através da palavra de Deus o que está acontecendo nos dias atuais. Então, a falta de temor dentro dos púlpitos é algo que vem chocando e choca a todos nós durante esses anos. O oitavo pecado que nós podemos ver, que entendemos também através da palavra do Senhor, é subir no altar
com pecados ocultos. Existem muitas pessoas que carregam dons, talentos na sua vida e nós entendemos que essas pessoas muitas vezes não estão de acordo com a palavra de Deus e sobem no púlpito, usam o púlpito de uma forma inapropriada, pecam e sobem no púlpito. Muitas vezes vivem uma vida conjugal, mas não estão casados, usam os púlpitos. Às vezes estão com pecados ocultos, vícios escondidos, pecados escondidos, estão usando o púlpito do Senhor. É muito triste. E ai daquele que escandalizar a obra do Senhor. Ai daquele por quem vier os escândalos, a palavra diz. Esta palavra é uma palavra muito forte, mas é muito necessária para nós. O nono pecado que eu gostaria de comentar com você é aquele pecado, aquela atitude que as pessoas têm de transferir o culto que é para Deus e a igreja é para cultuar ao Senhor, e eles estão transferindo o culto que era para adorar a Deus, estão fazendo e transferindo ao homem. A palavra vai nos dizer, e eu já disse aqui, direi novamente, em 2 Timóteo 4:3, que as pessoas não suportarão a verdadeira doutrina. Sentirão comichão, coceira nos seus ouvidos para não ouvir e não escutar a verdadeira palavra de Deus. O que eu quero dizer com esta palavra, e serei rápida, pois estamos chegando ao final do nosso vídeo. Eu quero agradecer você que chegou até aqui. Você será muito abençoado e muito edificado. Porque eu acredito que você talvez não pensasse nessas coisas e achasse, acreditasse que isso não era pecado. Mas eu quero te dizer que isso é pecado diante de Deus. Transferir um culto que é para Deus para as pessoas significa o quê? Fazer aniversários dentro da igreja. Fazer aniversário para as pessoas. Comemorar a vida das pessoas. O objetivo da igreja é para adorar, reverenciar e cultuar ao nosso Senhor. Quando estamos parabenizando ou comemorando aniversários dentro da igreja, um local separado para Deus, estamos sim cometendo pecado, pois estamos tirando uma glória que é somente de Deus e estamos transferindo ao homem. Então, muito cuidado, você que gosta de comemorar aniversário dentro da igreja, dentro das congregações. E não estou falando de aniversário da obra do Senhor. A obra do Senhor, sim, ela deve ser comemorada, mas eu estou falando aniversário de pessoas, outras coisas, aniversário de corais, coisas que eu acredito, ao meu ver, esse é meu ver, não sei se você pensa diferente de mim, com certeza se você pensa diferente de mim, você deve analisar as palavras de Deus, as escrituras e ver, que o Espírito Santo ele sonda as intenções por trás das nossas ações, por trás das nossas atitudes. Toda comemoração tem uma simbologia, um significado por trás, um simbolismo por trás. Então nós devemos cuidar o que estamos comemorando dentro da casa do Senhor. Existe uma atualidade, uma moda muito grande nas igrejas, que é cultuar, culto rosa, culto azul, culto das crianças, culto do pastor eu já ouvi na internet, vários cultos, culto da mulher, culto em homenagem ao Dia da Mulher. Então são cultos, irmãs, que na nossa época de cristã, na minha época de cristã, isso era inadmissível dentro dos púlpitos das igrejas. Dentro das igrejas, dentro dos templos do Senhor, porque nós fomos criados entendendo que só devemos cultuar ao nosso Deus. Culto alusivo ao Dia das Mulheres. Não estou condenando, se você quer fazer, você faz. Estou falando que são modernidades em que qual eu acredito que seja um pecado diante de Deus. Eu acredito ser pecado. Por causa que vem trazer muitas simbologias, muitos significados e muitas modas atuais. E a palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos moldar segundo a sociedade.
segundo o que a sociedade nos impõe. A sociedade nos impõe culto azul, culto rosa. É a sociedade que nos impõe o culto das mulheres. Não é a igreja, não é a palavra de Deus, porque até então, se nós formos analisar na palavra do Senhor, nunca foi realizado esses tipos de cultos nos sacerdócios, nos templos antigos. Então agora são modernidades que estão vindo para para trazer as pessoas, para chamar as pessoas para dentro dos templos, e não é esse o objetivo. O objetivo da igreja é somente cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor. Este é o único propósito da casa de Deus. E me perdoe, irmãos, por estar falando isso para vocês, mas eu preciso falar. Isso não é agradável ao Senhor. Mas nós devemos ser submissos às nossas lideranças. Você deve ser submisso à sua liderança, mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer que é melhor estar sozinho do que estar corrompendo a casa de Deus com heresias e coisas que não agradam ao Senhor, né? Então fica com você. O que você acha desse assunto? No livro de Provérbios 6, capítulo 16, vai nos falar sobre os 7 pecados dos ímpios. 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª abomina a sua alma: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos iníquos, os pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Queridos, vamos finalizar o nosso vídeo. Eu agradeço você a ter assistido esses vídeos até o final. Que Deus possa acrescentar muito na tua vida e fique alerta, porque nos últimos dias muitos apostatarão da sua fé, seguindo doutrinas errôneas, enganadoras e doutrinas de demônios. Que Deus venha guardar a nossa vida, fica na paz de Deus e até o nosso próximo vídeo.